Mas entrando, né, na mitologia, né, digamos assim, a gente não vai contar aqui parte a parte da história, até mesmo porque não daria, né? Teria, enfim, não daria e também não é a nossa intenção. A nossa intenção não é contar o filme do começo ao fim, não é contar os livros do começo ao fim, né? Nunca é essa a nossa intenção no podcast, mas é trazer os principais pontos, principais. É, até situações, até cenas, mas que nos remetem a alguma coisa, né? Enfim, os principais valores, né, aquilo que está ao entorno e tudo mais, né? Mas entrando então nessa questão da mitologia, né? Tanto o Hobbit, depois também o Senhor dos Anéis, que se passa, né, na Terra-média. E é interessante que a Terra-média, o legendário, não sei se eu tô falando besteira, Sérgio, Tá mas certo, tá o certo. legendário que o Tolkien construiu, ele traz elementos, né, da mitologia nórdica, também greco-romana, com a doutrina moral cristã, né? Uhum. Então ele meio que une isso, né? E o Tolkien, ele era um grande estudioso da mitologia nórdica também, e depois a gente pode falar, porque ele era um filólogo também, Tolkien, né? Então, a gente poderia falar um pouquinho mais, né, sobre a mitologia, Uhum. onde Tolkien trouxe, né, esses elementos aí também da Terra-média. Eu acho até engraçado quando as pessoas, lá no Guardião Católico, uma vez ou outra, são poucas pessoas, mas aparecem e falam assim: não, Tolkien se baseou unicamente na mitologia nórdica, tudo aí é coisa de. Não tem nada de cristianismo, não tem nada de cristianismo aí. Eu não tenho paciência de ficar explicando, olha, sabe a Igreja Católica? Ela foi para vários países e ela não exterminou ninguém ali, não. Ela cristianizou aqueles países, né? É a mesma coisa que o Tolkien fez com a obra dele. Ele pega influência da Grécia, pega da Finlândia, pega dos países nórdicos e ele cristianiza aqueles mitos, aquelas lendas, aqueles personagens, aquelas raças. Então o que ele está fazendo ali, ele está cristianizando aquele paganismo que ele aprendeu, que ele tanto admirou. Ele admirava o bom pagão, que era aquele pagão virtuoso, que tinha, né, aquelas histórias antigamente que tinha isso, que são nada mais, nada menos que aquelas que a gente falou da outra vez, que são as sementes do verbo. Né? Todas as culturas não cristãs, seja pagãs, elas têm algumas sementes do verbo. Né? Tem certas coisas que dá para se entender que foi Deus que colocou no entendimento daquele povo que vai levar eles à verdade. Então Tolkien sabia apreciar isso. E quando ele pega, por exemplo, um troll, que é lá da mitologia nórdica, pega um elfo, também era da mitologia nórdica, ele vai cristianizar aquilo, ele vai mostrar que o troll ele é uma deturpação de algo que era bom. Então tem os entes, e aí o Morgoth vai e deturpa os entes para criar os trolls, quer dizer, que são criaturas que vão atuar pelo mal. Da mesma forma tem os elfos, que eram criaturas nórdicas, tudo bem. Só que aqui pro Tolkien são seres humanos elevados. Ele até se arrependeu depois de ter utilizado o nome elfo. Ele se arrependeu porque o pessoal fazia muito paralelo dos elfos dele com os elfos da mitologia nórdica. Né? É até engraçado hoje o pessoal da série alegar que os elfos todos têm que ser brancos, quando o próprio Tolkien depois ele renegou a utilização do nome elfo, porque o pessoal diz, não, mas só tem que ter elfo branco porque o Tolkien utilizou a mitologia nórdica, sim, mas depois ele até se arrependeu de ter utilizado o termo elfo. Era uma coisa diferente para o Tolkien, não era aqueles elfos da mitologia nórdica. Então ele cristianizou tudo isso, a questão do dragão, né, que como o Lucas falou, vem do Beowulf, o dragão. Não preciso nem explicar, até o Chesterton também citava a questão do dragão, né, que o católico sabia que ele tinha dragões a enfrentar, não os dragões dos contos de fadas, mas os dragões reais da nossa vida. Né? A gente tem que ser guerreiro para enfrentar mesmo. Então, para mim é isso. O Tolkien ele cristianizou essas influências dele, essas influências pagãs, né, de outras culturas. Uma das maiores foi a mitologia da Finlândia, né, o Kalevala, da qual ele puxou muita coisa e criou a história dos filhos de Húrin, né, que é a história mais trágica que o Tolkien criou, a história de Túrin e Turamba. Tem a questão do Édipo Rei também, que ele utilizou também no Túrin, ele mesmo disse que tinha essa influência. E aí vai, o Beowulf tem muita coisa no Hobbit, tem a questão do dragão, do tesouro do dragão, aquele furto do cálice que o Bilbo pega, também tem essa cena lá no Beowulf. Então, praticamente era uma das histórias preferidas do Tolkien, das histórias antigas. E é isso, e ele conseguiu criar a mitologia dele, né? Ele teve essa ideia, almejou criar uma mitologia para a Inglaterra, porque ele achava que era muito pobre o que eles tinham até então, né? Ele disse, não, nós temos as histórias arturianas, só que elas são meio que emprestadas, não são nossas realmente. E ele queria ter uma coisa só da Inglaterra.
Então, ele veio com essa história dos elfos, no Silmarillion tem um personagem que o Christopher Tolkien deixou de fora de propósito, que seria o Eärl, ou Aelfwine, que seria um anglo-saxão que no passado viajou para o oeste e acabou chegando nas Terras Imortais. E quando ele chega lá, os elfos começam a contar a história para ele. E são as histórias que fazem parte do Silmarillion. E só que o Christopher Tolkien, ele achou que ia ser demais colocar isso no Silmarillion, porque ia confundir mais ainda o leitor, né? Vamos lembrar que o Christopher, ele teve que fazer uma edição de 20 caixas ou mais de papéis com escritos esparsos. Então, ele colocar mais esse fator na narrativa, ele achou que ia ficar muito complicado, então ele resolveu tirar. Mas tudo faz parte da história que o Tolkien tinha de contar essa grande mitologia. Tem uma carta que ele escreveu que ele até fala, ele fala para o interlocutor dele, só não ria, mas certa vez eu tive essa ambição de criar uma mitologia e tal, e depois abandonei. Só que ele nunca abandonou essa ideia, na verdade, porque tem escritos dele até o final da vida, onde ele faz relações, por exemplo, do condado com a latitude de Oxford, Gondor ali com a Itália, Veneza, Ravenna seria Minas Tirith. Ele faz essas relações dos locais da Terra-média com os locais da vida real, do nosso mundo primário. Então, a gente vê que ele nunca abandonou essa ideia. E, recentemente, eu acho que eu até falei no outro podcast que eu participei, né? A gente descobriu que saiu no livro de 2018, que ele escreveu uma carta para a Edith, que veio a ser a esposa dele, onde ele fala que o intuito dele, com a mitologia que ele estava criando, era tornar a Inglaterra católica novamente. Então, sempre a ideia de espalhar o cristianismo, os ensinamentos da Igreja Católica através das histórias dele. Tem carta onde ele fala, mais ou menos assim, que um leitor que lesse as histórias dele, na hora já ia saber que ele era um escritor cristão. Talvez não que ele fosse um católico romano, mas que ele, ao menos que ele fosse cristão, isso aí já estava na cara. Então, para ele era óbvio. Era uma coisa que quem lesse a história, quem lesse as obras dele, já ia saber, não, isso aqui é um cristão falando aqui, contando uma história cristã. Apesar de não ter os elementos muito explícitos, né? O Tolkien não gostava muito de alegoria e tudo, então ele colocou mais isso na simbologia da obra.